Olá, que bom, estava lendo aqui, continuação do capítulo 5º. Nós estamos assistindo aqui na palavra do Espírito André Luiz a descrição das almas enfermiças. Elas estão abrigadas num pequeno casebre na região umbralina fora da mansão Paz, que é cuidado por um trabalhador do bem, muito rústico ainda, pouco elevado, mas que se chama Orzil. Poderíamos dizer que na classificação do Livro dos Espíritos, onde nós encontramos a partir da pergunta número 100, a escala espírita, que divide em graus evolutivos os espíritos encarnados e desencarnados, nós vemos o Livro dos Espíritos nos informar que existem 3 ordens. E a segunda ordem é a chamada dos bons espíritos, que é composta por 4 classes. Nós temos os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. 4 classes. Nós encontramos que Orzil, neste caso, é um membro dessa 4ª classe, dos benevolentes, a mais inferior das 4 classes, dos bons espíritos. Está arrependido, está trabalhando, quer fazer o bem para as pessoas, mesmo que seja num ambiente denso como este. Então, agora André Luiz, Hilário e Silas se encontram nesse casebre, identificando os 3 espíritos que foram recolhidos, porque já não tem mais aquela dureza da rebeldia, da revolta, encruadas. Eles estão ali se preparando para depois serem levados à mansão. E no último programa nós vimos o Veiga. O Veiga estava chamando os filhos, porque ele tinha morrido, mas estava achando que estava vivo, que ainda tinha muito dinheiro envolvido. Lembra disso? Então agora, nós vimos no finalzinho do programa anterior que eles estavam ali naquele parapeito da porta, na entrada da cela em que o Veiga estava. E então o Silas solicitou que observássemos com mais atenção o ambiente que formava a psicosfera do doente. Aquilo que o doente plasmava à sua volta. E é desse ponto que nós vamos retomar a leitura deste capítulo. Vamos lá? André Luiz vai nos explicar com bastante clareza. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam rapidamente, fugazes, semelhantes a figurações efêmeras, a aparições momentâneas, que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Aquela fumaça, depois que o fogo explode, que muda de forma e que vai se dissipando no meio da atmosfera. Ele via isso em volta do perispírito do Veiga. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, apareciam 3 pessoas, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos espalhados, cédulas e cofres cheios de valores. Como que se essas imagens estivessem pinceladas no ar com uma tinta muito tênue, que se apagava, se adelgaçava e se recompunha. Aparecia e voltava a ficar meio transparente, sucessivamente. André está dizendo, então, que ele compreendeu que estávamos registrando as formas pensamentos criadas pelas lembranças do nosso amigo, que certamente, na situação em que estava nos apresentando, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que ele se encarcerava. Ele só podia viver aquilo. Estava preso a essas ideias. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo eu percebi, diz André,
Ou seja, enquanto estávamos ali na porta, o assistente Silas estava envolvendo Veiga em suas vibrações positivas. Porque André, segundo ele percebeu, nos está dizendo que viu o doente, o preso, esfregar os olhos como quem buscava se libertar de uma garoa imperceptível. E, ao fazer isso, percebeu a nossa presença. De um salto se levantou e avançou para nós, apoiando-se nas grades que nos separavam, e gritou como um demente: quem são vocês? Juízes! Juízes! E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte dos meus avós. E quando eu a vi nas mãos, a morte me arrebatou o corpo sem piedade. Não me resignei a essa imposição e permaneci na minha velha casa. Desejava, pelo menos, acompanhar a partilha da herança, do espólio que me interessava. Mas meus rapazes, meus filhos, me amaldiçoaram a influência, lançando-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que eles me impunham, começaram a perseguir minha segunda esposa, que foi para eles verdadeira mãe ao invés de madrasta, aplicando nela tóxicos como uma medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar, querem roubar. Diante de tal injustiça, passei a suplicar o favor dos seres que povoam as trevas. Porque somente os demônios, os gênios do mal, devem ser fiéis executores da grande vingança. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e então acrescentou: digam-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, pensando que eu acariciava filhos da minha alma? Eu me casei quando moço, acalentando sonhos de amor, e gerei espinheiros de ódio. E como Silas disse-lhe, dirigindo a palavra, pedindo calma, o infortunado gritou agressivo: nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. E transformando o choro convulsivo em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo meu dinheiro. Silas então voltou-se para Urzil e compadecidamente lhe disse: meu amigo, por agora a situação do nosso companheiro é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Tem que ficar ainda encarcerado. Nós então deixamos o doente imprecando, xingando palavrões contra nós, de punhos fechados, e então nos aproximamos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro que estava ali, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto em que ele concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível que retratava-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava a enluarada rua de uma grande cidade. E na rua conseguimos distinguir este homem no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado, até matá-lo sem compaixão. Veja só, é um desses
motoristas, aventureiros. Ah, não vale nada mesmo, eu vou. Mais um que eu tiro dessa vida. Imagina que crueldade. Nós estávamos, diz André Luiz, na frente de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam, que o fechavam em punitivas lembranças. Dava para notar nele a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. Diante de um leve chamado de Silas, ele despertou como uma fera roubada do sono. Instintivamente, precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que aquela enxovia, aquele lugar de prisão, aquela cela, aquelas grades, impediu que nos atingisse. E então gritou: não há testemunhas! Não há testemunhas! Não fui eu quem atropelou o infeliz! Não obstante, apesar de que eu odiava o cara. O que vocês pretendem de mim? Me denunciar? Covardes! Então vocês estavam espreitando a rua morta? Vocês então viram o que aconteceu? Aí André diz: nós não respondemos. Silas, depois de olhá-lo com compaixão, falou: vamos deixá-lo. Está completamente ligado às recordações do crime que cometeu, acreditando continuar, depois da morte, a gozar da justiça, a escarnecer, a ridicularizar, imaginando que a justiça não foi capaz de atingi-lo. Hilário, espantadíssimo, estupefato. Quando eu tenho essa palavra estupefato, né? Olha só, sabe o que me faz lembrar? Vem aqui para mim. Quando eu vou estupefato, me faz lembrar, sabe o quê? Sabe aqueles tomatinhos que você pisa assim, faz pof, e ele fica assim, ele espalha para os lados. É a imagem que me vem sempre que eu escuto estupefato. Não estou dizendo que é o significado da palavra, mas a imagem que me vem é hilário. Você imagina isso? Deve estar assim, pof. Meu Deus, surpreso assim, né, espremido, estourado por os lados. Então ele, diante disso, interferiu ponderando. Olha, seu Silas, naquele doente que nós vimos cercado pela figura de 3 mancebos, de 3 filhos, e neste companheiro que contempla uma cena de morte. Então Silas entendeu o pensamento e completou a anotação afirmando: nos 2 casos, Hilário, vimos 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental que as alimentam. A força da mente alimenta as imagens. Nesse instante, chegamos ao 3º cubículo, em que um homem feridento esvurmava. Ele emitia pus das feias chagas. Tirava o pus usando as próprias unhas. Eu sei que você que está ouvindo isso, é você que ficou estupefato agora, né? Tomatinho assim, achatado. Você vê alguém com as próprias unhas arrancando pus das feridas. A atmosfera, diz André Luiz, francamente pestilencial. Era uma pestilência, uma fedentina. Exigia enorme disciplina para que a gente não vomitasse. Diz André Luiz, imagina isso. Percebendo-nos a presença, esse homem avançou para nós, gritando amargamente: por favor, tenham compaixão de mim. Vocês são médicos. Me atendam, por amor de Deus. Vejam os detritos em que eu me apoio. E então, diz André, eu olhei de imediato para o chão onde ele estava
e notei de verdade que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de prestar mais atenção, observei que o quadro repugnante, aquilo lá que ele estava vendo, era produto das emanações mentais do companheiro infeliz que estávamos vendo. Era ele que produzia tudo isso, inclusive esses traços de sangue apodrecidos no chão onde ele estava. E ele continuou em tom de súplica: doutores, não há como me ajudar? Existem aqueles que dizem que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios na prostituição. Lá no bordel. Alguns me acusam que eu roubei para poder gastar com as mulheres que eu frequentava. Mas é mentira, não fui eu, não. Eu juro para vocês que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres infelizes pediam defesa, eu as ajudei quanto pude. Ainda assim, fazendo bem para elas, eu fiquei doente. Peguei delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesteia, me contamina a respiração, convertendo-me aqui em meu próprio hálito. Me socorram, por favor, por quem vocês são? Porém, diz André, a repetição dos pedidos derramava-se num tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Observando este terceiro, o assistente nos convidou à saída e nos explicou. Este nosso irmão é um antigo inveterado, é um antigo viciado de longa data, um gozador de longa jornada, que gastou-se em prazeres inúteis e gastou nestes prazeres largos recursos que não pertenciam a ele. Por muito tempo ainda, a mente dele vai oscilar entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que ele se fez o centro, o fulcro desequilibrado. Ele é o fulcro. Ele está nutrindo isto. É claro que os três achavam-se inocentes. Os três não diziam que eles eram os culpados. Os três escondiam os verdadeiros motivos. Este não estava no bordel porque era um devasso. Ele estava lá para tomar conta das pobres moças que ele devia defender. E provavelmente contraiu alguma enfermidade venérea que o levou à morte. O outro era o dono de um grande patrimônio. Estava lutando 25 anos para ganhar a herança. E quando ganhou, morreu. E aí viu os filhos estavam fazendo dele um sofrimento muito grande, porque não queriam dividir, nem ajudar a pobre mãe adotiva, ou a mãe, a madrasta. E teve o outro que, andando de carro de noite, viu um adversário que estava meio bêbado e jogou o carro em cima, e a justiça não prendeu, porque não tinha prova. Os três estão preocupados em ser descobertos, fingindo que não são o mal que são. Aí André Luiz vem nos explicar. De volta ao abrigo de Orzil, perguntei sem rodeios: nossos irmãos doentes deste modo estarão presos até que se renovem? E Silas bondoso respondeu: perfeitamente. Perfeitamente, vou ficar detidos até que eles se renovem. E o que devem fazer para atingir a melhora necessária? Disse Hilário com irreprimível assombro. E o Silas sorriu e respondeu: o problema é de natureza mental. Olha só, o problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e eles se modificarão. E assim Silas fez silêncio,
mostrou um novo brilho no olhar, profundo, percussiente, e acrescentou com segurança: isso, porém, André e Hilário, não é tão fácil. Não é tão fácil modificar as próprias ideias. Vocês dois se consagram no presente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, portanto, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Elas duram, elas nos governam. Libertam-nos quando se enraizam no bem, que é a síntese das leis de Deus. E nos prendem, nos encarceram quando se firmam no mal, que demonstra a nossa delinquência responsável, envolvendo-nos, ligando-nos por essa razão ao vinco sutil da culpa, aquela marca da culpa que fica na consciência. Um velho provérbio popular na terra afirma que o criminoso sempre volta ao local do crime, não é mesmo? Daqui podemos afirmar que mesmo desfrutando a possibilidade de deixar a paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. A mente não consegue livrar-se do mal que praticou, da culpa que carrega. E reparando a nossa perplexidade, ele acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando como uma onda com velocidade muito superior à da luz. E vamos nos lembrar de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, que são ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e pelas criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em um circuito fechado. E trazem-nos, desta forma, de volta às sensações desagradáveis adquiridas ao contato de nossas obras infelizes. Você se lembra do que fez e a sensação do crime volta a você. E a sensação do crime faz você se lembrar do que fez. E se lembrar do que fez faz voltar a sensação do que você fez. E ele continua explicando aí. Nós estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes diminuam as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação da usura, da ganância, não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os qualificasse a ajudá-lo. Quando visitados pelas ondas do pensamento do pai, que por sua vez voltam ao centro de origem, que é o pensamento do pai, carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes, dos filhos que estão competindo pela herança. O pai procura pelos filhos, encontra o pensamento de apego, a avareza, a ganância, e encontra nos filhos apenas pensamentos de ganância e avareza igualmente. E, portanto, o pensamento que ele enviou volta para ele, piorado pelo egoísmo e pelo ódio dos seus filhos. O outro, nosso irmão, que sofre a fixação do remorso, aquele que atropelou um bêbado e matou de propósito, não tendo sofrido nas prisões da justiça humana o crime que ele perpetrou de propósito, recolhe agora, de retorno, as ondas de pensamentos que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. Ou seja, ele emite a onda e não tem nada que
amenize aquela onda de culpa. Nada. Ele não sofreu, ele não foi preso. Porque se ele tivesse sido preso, se ele tivesse sofrido, ele podia dizer, não, eu já paguei uma parte, eu já sofri consequência. Ele poderia encontrar algo. Mas como ele matou um indivíduo, ninguém viu, ele achava que ele estaria impune, a onda que ele emite volta igualzinha para ele, carregada de arrependimento, carregada de dor, carregada daquele sentimento ruim que é você ser o criminoso que ninguém conhece, só você. E não adianta querer fugir. Nós sabemos quando fazemos o que é errado. Podemos nos travestir, podemos nos vestir, podemos passear, podemos fazer festas para encher os outros de comida e de alegrias e nós continuaremos famintos e tristes por dentro. E por fim, Silas explica. E este último companheiro, que se detém no vício, reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, as ondas de seu próprio campo mental, acrescidas de fatores deprimentes, que a elas vão se incorporando nos lugares por onde passam, e são devolvidas a ele próprio que está emitindo, com multiplicados elementos de corrupção. Imagine então você, para um pouquinho aí. Imagine que este homem está pensando no bordel onde ele morou, nas moças com quem ele esteve. Imagine que ele está agora vendo quantos ele roubou para poder viver nessa condição. E todo o seu pensamento que está vivo nele, que sai dele, passa por esses lugares. O bordel, as moças, as vítimas, todos os que ficaram prejudicados por ele quando esteve no mundo, naquele crime. E quando voltam a ele, vêm estas ondas pioradas, acrescidas pelos elementos de corrupção por onde o pensamento passou. E fazem com que ele seja punido por aquilo que fez, mesmo que ache que é apenas uma doença física, mesmo que ele justifique dizendo não estava lá para proteger as moças. E então, diz André Luiz, diante do nosso espanto, o assistente perguntou, vocês compreenderam? Sim, diz André, nós havíamos entendido como funciona. Sob forte emoção, então, Hilário considerou. Agora, seu Silas, eu percebo com mais clareza o benefício concreto, não é abstrato, não é imaginário, é o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro, que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Por que nós devemos ter piedade, oração, concurso, ajuda, simpatia aos que morreram? Por quê? Porque isto vai ajudar a diminuir a carga pesada e amarga dos erros que eles cometeram, que estão nas consciências deles. E diante de uma afirmativa desta, o instrutor, o assistente Silas, respondeu, é verdade, Hilário, todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne, e nos achamos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que prende e aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso estar atento para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. O bem liberta e o mal é a treva que prende. Por isso que logo na descrição inicial que nós vimos, quando eles saíram, na primeira parte deste capítulo, quando eles saíram do campo da mansão Paz, nós vimos
a explicação que o assistente deu de que aquele lugar era o destino de todos os criminosos, que traziam a mente enodoada, manchada pela culpa, porque eles haviam sido presos pelo mal. E isto é fundamental. O bem que você sente, que você faz, que você espalha com sinceridade é uma luz e faz você não precisar ter medo de nada, nem de ninguém. Mas o mal é a treva que aprisiona. E isto é o que manteve aquelas criaturas naquele estado. No caso destes 3 que foram recuperados pelo Orzil, eles ainda estão presos. Ainda não podem sair da cela. Porque eles não têm equilíbrio para saber o que está acontecendo com eles, nem acham que são culpados. Mas vocês vejam aqui, olha, vejam que bondade tem esses espíritos. Já estão recebendo ajuda. Mas você fica ouvindo o que eles fizeram, você fica ouvindo a condição de lucidez pecaminosa que eles se encontram, você fala, não, esse cara tinha que estar lá no buracão. Como é que ele está aqui sendo amparado? Está cheirando carne podre, está podre em vida de espírito. O outro assassinou deliberadamente um pobre, coitado, desamparado. Atropelou e foi embora, por vontade. O outro é um gozador, um ganancioso, um avarento que não ensinou nada de bom para os seus filhos. Não ensinou a ter tolerância, a não se apegar à matéria. Não, os ricos geralmente ensinam egoísmos para aqueles que são seus sucessores. E quando morrem, diz o Livro dos Espíritos, se você procurar você vai encontrar, que uma das lições, uma das punições que se dá ao que morreu é fazê-lo assistir à reunião dos seus herdeiros. A reunião dos herdeiros que vão dividir o seu patrimônio. Porque dessa reunião ele vai encontrar quem realmente é o espírito sincero, que realmente o ama, ou tudo aquilo que ele deixa de péssimo exemplo, agora vivenciado pelos que aprenderam bem a lição do materialismo. E ele vai então se decepcionar com o que ele vai ver da boca daqueles que ele achava que o amavam. Essa é uma punição para o espírito. Assistir à reunião dos seus herdeiros depois de sua morte. Não é bem uma punição, mas é pedagogicamente falando um ensinamento. Para perder as ilusões. No caso desse indivíduo Veiga, ele está vendo o que ele deixou. Se ele tivesse deixado nos seus filhos inoculado um bom sentimento, quando ele pensasse no dinheiro, quando ele pensasse nos filhos, ele receberia o pensamento dos filhos, pai, fica tranquilo, nós estamos aqui, nós vamos dividir em paz, vamos honrar aquilo que você sempre quis fazer e não pôde, porque você morreu tão cedo. Não se preocupe, nós nos lembraremos de você. Isso voltaria para o pai, aliviando a sua angústia, mas não. Quando ele volta com o ódio dos filhos, com a materialidade dos pensamentos e das lutas, das guerras pelo dinheiro. Então, puxa vida, né? Estas são coisas que devem fazer a gente pensar. A luz, o bem é a luz que liberta, e o mal é a treva que prende. E prende pela culpa, prende pelo remorso. Você viu no capítulo anterior aquela moça que é recolhida porque já tem certo mérito de ser acolhida naquela caravana e que está se queixando ao padre, porque ela passou a ser muito devota quando estava na terra, até por culpa de que ela havia expulsado a mãe que havia sido uma atriz e deixou a sua vida, se tornou uma funcionária doméstica para garantir a alimentação da sua filha, foi abandonada pelo pai, pelo marido, ficou sozinha, cuidou da menina. Quando a menina cresceu, se fez gente, casou-se com alguém muito importante e aí desprezou a mãe. Desprezou. Mas isto está na consciência dela. Ela vai contar para o tal padre. E não é o padre, é o Silas que está acompanhando a cena.
e vai confessar, ela tem que vomitar para ela se sentir aliviada. É o processo da culpa. Quando ninguém fica sabendo, isso ainda é um negócio entalado na garganta. Mas quando a pessoa põe para fora, ela mostra quem ela é. E neste aspecto, nós vamos encontrar num outro livro, que inclusive nós já lemos no nosso outro programa Alegria de Viver, o livro do irmão Jacó, chamado Voltei. O irmão Jacó tem uma passagem, depois de 30 dias que ele é acolhido na colônia para onde ele foi levado, tem uma passagem em que fazem uma cerimônia para recebê-lo. Só que entre todos os que estão lá, todos eles têm luz menos ele. Ele e alguns que estavam com ele, que eram espíritos ainda em evolução primária. E ele então chega naquele ambiente e ele se vê apequenado pela própria miséria. Então ele se afasta dos seus amigos que tinham luz e se aproxima do grupo dos mais apagadinhos que estavam ali, que eram os que o seguia quando estavam na Terra. Quando ele estava na Terra, eram espíritos que seguiam, que o ajudavam, que perguntavam o que nós devíamos fazer, e ele então orientava esses espíritos. E na presença deles, ele então publicamente tem mais de 2.000 convidados naquele teatro. Publicamente ele confessa os seus crimes, ele confessa a sua maneira arrogante, ele confessa os seus erros, ele fala para todo mundo saber quem ele era. Porque ele se achava indigno de estar ali. Minha gente. Como Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque pode acontecer que, de uma forma ou de outra, um já tenha ido embora ou não possa mais estar na companhia e você não terá como reconciliar-se. E aí a culpa vai permanecer na sua consciência. Por quanto tempo? E no caso do irmão Jacó, que já era um espírito melhorado, ele se entrega publicamente. Você sabe o que é fazer uma confissão de viva voz, com toda a crueldade daquilo que você sente que você foi, para todo mundo ouvir? E você vê, esses 3 que estão presos naquelas 3 celas, eles fazem de conta que eles não são os culpados. Eles não estão ainda sequer assumindo os erros cometidos. Então agora, depois de ter ouvido essas reflexões, André Luiz então nos coloca. Nós então nos calamos, preocupados e pensativos. Em razão disso, o nosso regresso à mansão, depois de um breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições que nós colhemos. E então, terminando o capítulo 5º, com pensamentos e com meditações, nós vamos nos preparar para o capítulo seguinte, o capítulo 6º, que fala no círculo de oração, já na mansão. Mas isso vai ser no próximo encontro. Este 5º capítulo nos dá um panorama da realidade que nós encontramos no mundo dos encarnados. E uma vez que nós sejamos assim no mundo dos encarnados, o que nós vamos encontrar no mundo dos desencarnados? Os nossos cúmplices estarão conosco. Aqueles a quem a gente se devota estarão presos à nossa devoção. Aqueles que nós fazemos o mal estarão vinculados a nós, através do nosso pensamento. E assim, às vezes, a gente fica pensando, né? Olha, lá no nosso ontem, dependendo do tempo de vida que nós já tivemos, lá quando éramos adolescentes, quando éramos começantes na carreira da vida, nós fizemos coisas erradas, nós, achando que tínhamos autorização para fazer bobagens, fizemos muitas. Quantas vezes as pessoas se entregaram ao vício, às drogas, à bebida, aos dissabores emocionais, aos excessos sexuais, com pessoas que eles exploraram ou foram explorados por gosto.
Isso tudo está marcado na consciência. E quando chega o momento de fazer frente a estes desafios, que são os desafios da colheita, é aí então que o Espírito vai. Como disse aquela moça do capítulo 4, não me deixe encontrar a minha mãe até que eu pague minhas dívidas. Eu não quero encontrar com ela. E é justamente a mãe que está ali, acolhendo a filha que a expulsou de casa. A gente vai tentar fugir. A gente não vai querer encontrar as nossas vítimas. E essa moça está lá agoniada. E ela disse, ai, se eu soubesse, se há 20 anos atrás eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora, eu não teria praticado aquilo. Então, nós estamos tendo aqui, no esforço de espíritos generosos, de criaturas amorosas como Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel e tantos outros, nós estamos tendo alerta. Pense bem sobre tudo isso. Corrija o mal enquanto você está a caminho. Peça desculpa. Devolva o que você tomou. Pague a dívida que você não quer pagar. Vá diminuir o prejuízo, se não daquela pessoa, pelo menos dos herdeiros que estão padecendo porque foram privados de recursos. Faça isso enquanto há tempo. Porque o universo nos permite errar, mas ainda mais nos estimula que corrijamos nossos erros. Agora, voltar para o outro lado, como se nada tivesse acontecido e como se viver fosse um favor que a gente presta à vida, e a vida que tem que agradecer por nós sermos assim, tão peçonhentos, tão maldosos, tão víboras. Isso é uma alucinação. Achar que o universo não tem lei que rege nosso comportamento, achar que nós podemos fazer tudo e todo mundo tem que aguentar nossa sandice, é ser mais louco do que a própria atitude que tomamos. Pense nisso enquanto há tempo. Volte às pazes com aqueles que você brigou. Trate bem as pessoas da sua família, do seu círculo próximo. Perdoa os dissabores que te causaram. Reconcilia-te com sogro, sogra, cunhado, amigo, não para que vocês possam voltar a viver em harmonia no mesmo ambiente, mas pelo menos para que não haja ódio, para que não haja rancor. Peça desculpa. Pisou em alguém, vai lá e pede desculpa. Prejudicou, indeniza, para que não haja amargura, porque tudo que nós fizermos no mal vai ser prisão de treva que vai nos acompanhar. E tudo que a gente fizer no bem é escada de luz que se abre para a gente subir. Pense nisso. Agora, espero você no próximo capítulo, no próximo programa, no Círculo de Oração. Obrigado por você nos ajudar, por você nos escrever, por você compartilhar o nosso link com seus amigos, por você falar do nosso programa O Espírito da Letra para outras pessoas, porque sabe, gente, isso aqui é uma dádiva de Deus que salva vidas. Salva vidas e salva reencarnações inteiras se você souber como funciona. Então, quando você avisa, você é um agente do bem e espalha esperança para os outros também. Muito obrigado pelo seu carinho. Espero você no nosso próximo Espírito da Letra e muita paz.